Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e esta é a nossa live Orai Sem Cessar de quinta-feira, dia 29 de outubro. Estamos diretamente aqui transmitindo de Blumenau. Vamos falar sobre reforma protestante. Eu acho que não tem cidade melhor no Brasil para se transmitir esta live do que Blumenau, né? Talvez tenhamos um dos maiores números de luteranos do Brasil aqui nesta cidade. Vamos iniciar a nossa live orando. Senhor, nós lhe rendemos graças pelo dia que se passou, pela noite que se inicia. Agradecemos a Ti, ó Pai, o alimento, o lar, o ar que respiramos, todas as Tuas bênçãos. E agradecemos, ó Pai, pelo Teu cuidado e o Senhor tem feito muito mais do que nós merecemos. Senhor, nós continuamos a clamar pelo fim desta pandemia, que o coronavírus de fato acabe logo, que voltemos à normalidade da vida como éramos antes da pandemia. Pai eterno, toma nas tuas mãos os países e nações que novamente estão passando por segunda onda de reinfecção, os casos que aumentaram aqui na nossa cidade de Blumenau. Tenha misericórdia, ó Pai, de todos os que estão enfermos. Tenha misericórdia, ó Pai, daqueles que trabalham na área da saúde. E, Senhor, coloca prudência no coração daqueles que não se preocupam em usar máscara, que não se preocupam com álcool gel, que não se preocupam em manter o distanciamento social. Espírito Santo, mostra a essas pessoas a necessidade de nos prevenirmos e também não espalharmos esta doença. Tende piedade de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live Orai Sem Cessar. E vamos lá, né? Como eu havia dito na terça-feira, hoje nós vamos aproveitar para falar um pouco sobre reforma protestante. Lógico, é um tema muito longo, muito extenso, existem muitos fatores políticos, religiosos, sociais, históricos que eu gostaria de abordar, mas aí nós teríamos que fazer uma série de lives só sobre isso. Então eu vou tentar trazer um resumo, até um pouco superficial sobre os temas, eu não devo aprofundar em nenhum tema, mas tentar fazer um prospecto, um panorama geral da reforma em todos os seus aspectos. Então eu vou iniciar falando sobre o que eu não vou falar. Eu não vou entrar no mérito da espiritualidade do movimento reformado. O que é isso? Sabe, Deus levantou Martinho Lutero e a ação do Senhor e etc. Eu acho que é um assunto muito bom e muito extenso e muito importante. Eu acho que todos nós entendemos que Deus domina a história e ponto. Que Deus é soberano sobre todas as coisas e ponto. Mas eu não quero fazer uma abordagem sobre a reforma nesse âmbito religioso, com esse viés um pouco mais místico e etc. Eu vou gastar um pouco de tempo para falar da reforma enquanto movimento histórico e social, tá? Então, não quero adentrar no coração de nenhum reformador, tampouco como que eu poderia resumir ou perscrutar o coração de Deus para explicar como que ele agiu nesse momento, né? Deus é Deus. Então eu vou tentar me ater a algumas características rapidamente, superficialmente, sobre o contexto geral da reforma protestante. Quem sabe num outro momento nós não voltamos e tratamos ponto a ponto. Então, tirando essa questão da soberania e da ação de Deus sobre a sua igreja e sobre a história, ponto pacífico, nós cremos nisto, vamos pensar então na reforma enquanto movimento social, político e também religioso. Bom, a reforma não aconteceu de uma vez só. Uma série de fatores contribuíram para este boom, né, que foi o marco da reforma alemã em 1517. Então vamos voltar o máximo possível que nós entendemos historicamente daquilo que colaborou para que acontecesse a reforma protestante. Então comecemos pelos chamados estados nacionais. O que é isso? Bom,
era muito comum um grande império tomar conta de vários territórios e determinar tudo o que iria acontecer ali. Então tivemos isso com os gregos, depois com os romanos, principalmente com os romanos, né, que dominavam essa área da Europa. Então, com a queda do Império Romano, de outros impérios, enfim, os reinados foram fortalecendo-se, o povo foi criando uma identidade comum, e daí surgem os chamados estados nacionais. Estados nacionais. Então, a França, a Inglaterra, a Alemanha saem daquela coisa de uma etnia que outrora foi dominada, rompe um pouco com aquele conceito feudal, com aquele conceito tribal, enfim, e começam a se organizar num movimento social um pouco mais complexo. E nós chamamos isso então da formação dos chamados estados nacionais. Os três principais que colaboraram muito para o que foi o Renascimento depois da Reforma Protestante no século XVI foi a Alemanha, a França e a Inglaterra, né? Isso no século XIII, tá? Então, no século XIII, nós temos esse início da formação dos Estados Nacionais, ou seja, os reinados começam a tomar um corpo, um quê de nação. A gente pode citar na Alemanha que o primeiro grande imperador que criou essa identidade Estado Nacional foi Rudolf von Habsburg. Na França, o Filipe IV, chamado Filipe o Belo, que inclusive teve muitos problemas com o Papa. E depois, na Inglaterra, Eduardo I foi um rei importante para essa identidade dos Estados nacionais. E isto fazia com que houvesse uma descentralização do poder do Papa. Vamos pensar, haviam esses reinados em toda a Europa, em outras partes, mas o Papa é como se ele fosse o rei do mundo inteiro. Então, Roma e a Igreja, na pessoa do Papa e dos religiosos, exerciam um poderio muito grande sobre todos os reinados e já havia um desejo de romper com isso. Bom, o primeiro indivíduo no século XIII que mais começou a implicar, né, século XIII, século XIV, que mais começou a implicar com o papado foi Filipe IV, chamado Filipe o Belo, rei da França. Ele, até um tempo ele mandou prender um papa, porque o papa queria ter um maior domínio, um maior poder sobre a França, e o rei não estava muito afim. Então ele chegou até a prender o rei, o papa, Papa Bonifácio VIII, tá? Então veja, aí já começa uma disposição. Os reis já não querem se submeter cegamente aos religiosos, principalmente porque pagava-se taxas e impostos muito caros para manter o papado, tá? E começou-se a questionar se de fato os papas e o poderio religioso estabelecido, aí chamado declínio do papado, realmente tinham um viés religioso ou simplesmente era poder, domínio, dinheiro e etc. Então, com isto, muitos líderes, muitos reis, muitos nobres passaram a questionar esse declínio papal. Até que aconteceu um grande problema no seio da Igreja Católica no século XIV, chamado Grande Cisma. Ser papa era ter muito poder nessa época. E então aconteceu que um grupo de indivíduos resolveu ser papa ao mesmo tempo. Então, três papas se levantaram: um na cidade de Roma, um na cidade de Avignon, na França, e outro na cidade de Pisa, também na Itália. Então, nós tivemos três papas ao mesmo tempo. E um era contra o outro. Um excomungou o outro, né? O que culminou depois no chamado movimento conciliar. Lembrando que os papas e toda a cúria, o poderio romano nessa época, desfrutava de muito luxo, era muito dinheiro envolvido. Isso gerava muita crítica, né? Até que veio então o chamado movimento conciliar. O movimento conciliar, né, acabou sendo convocado pelo colegiado de bispos. Esse acabou depondo os três papas, né? Papa Gregório XII, o Papa Bento XIII
e o Papa João XXIII, né? Foram todos depostos. Esse Papa João XXIII é o Baldassi Cossa, não é? Nós tivemos um outro João XXIII, né? Enfim, eles foram depostos e, por fim, elegeram um único Papa. Mas nisto nós já tivemos, então, um declínio do papado e essa identidade de Estado nacional crescente acabava que gerando um obstáculo às pessoas submeterem cegamente, inclusive os reis, àquilo que Roma queria. Bom, disso também vem os chamados movimentos dissidentes, ou seja, grupos da própria igreja que não concordavam, tá, com o estilo de vida dos padres, dos bispos. Vamos pensar que nessa época era mais uma questão de poder, de dinheiro, enfim, de ter domínio. Então, as pessoas realmente piedosas dentro da igreja começaram a separar-se. Então, daí nós tivemos dois grupos importantes, muitos outros, na verdade, mas dois grupos importantes que eu quero citar aqui. Os chamados cátaros, eles eram um grupo que acabavam misturando umas outras ideias ao cristianismo, mas basicamente eles entendiam que a igreja havia se desviado do seu princípio original, que não havia piedade, não havia amor, havia só interesse político, só havia interesse financeiro, de domínio e de poder. Então esse grupo chamado cátaros acabou sendo condenado e depois eles foram perseguidos e mortos e tidos como hereges. Um outro movimento importante antes da reforma, também que colaborou, né, sempre mostrou que havia um grupo insatisfeito com como a igreja era administrada, são os chamados valdenses, os homens pobres de Leão. Eles foram liderados por um comerciante, Pedro Valdo, ou Valdez, né, como alguns dizem, e isso foi no século XIII, início do século XIII, né? O Pedro Valdo, ou Pedro Valdez, era um comerciante rico que acabou abdicando de tudo que ele tinha, criou um grupo de pessoas, né? E ele incentivava algumas coisas muito modernas, tá? O Pedro Valdo nasceu, perdão, por volta de 1205, então estamos falando de muitos anos atrás. Mas entre as pautas que Pedro Valdo defendia contra a igreja, ele incentivava um estilo de vida comunitário, ensinava as escrituras na língua do povo. Nessa época, o clero romano, as missas, todos os ofícios religiosos eram celebrados em latim. Tá? Então, o sermão era em latim, a Bíblia era só traduzida em latim, os ritos religiosos eram todos em latim. Então, você ia na missa e o padre pregava em latim, rezava em latim. Enfim, então, se você não sabia latim, você não aprendia absolutamente nada. E o Pedro Valdo defendeu que a escritura deveria ser lida na língua materna da pessoa. No caso, ele, antigo da região da Gália, na antiga França, então francês, né? Então, para que se falasse ali naquele idioma, no idioma do povo. Incentivava a pregação de leigos e de mulheres. Olha só o Pedro Valdo, né, inovando lá em 1200, já, inovando pregação de leigos e mulheres. Negavam o purgatório e uma vida comunitária simples, né? Tanto homens pobres de Leão, porque se deu esse movimento, iniciou em Leão, né, a cidade natal do Pedro Valdo, ou Pedro Valdez. Eles acabaram sendo perseguidos, mortos, muitos acabaram fugindo para os Alpes italianos, né, se esconderam nas montanhas, e depois o que sobrou dos valdenses acabou adotando a reforma protestante do século XVI. Então, veja, é um movimento que a gente pode dizer pré-reformador, né, os valdenses. Bom, então vamos lá. Depois dos valdenses, nós tivemos no século XIV e posteriormente no século XV, tanto na Inglaterra quanto em Praga. Praga, nesta época, era da região do Reino da Boêmia, né? A atual República da Tchecoslováquia. É difícil falar isso, né? Da República Tcheca, tá? Praga. Mas nessa época chamava Boêmia a região, né? E não tem nada a ver com a cerveja. Então, na Inglaterra surgiu um professor e teólogo, um estudioso, né? Chamado John Wycliffe. E ele era sacerdote também, ele era padre. O John Wycliffe foi professor na Universidade de Oxford e ele defendia algumas coisas interessantíssimas. Por exemplo, ele atacou as irregularidades do clero.
Então, toda essa ostentação de poder, de dinheiro e etc. Wycliffe defendia que a Bíblia deveria ser traduzida na língua materna, no caso dele, no inglês. E ele não concordava com as relíquias. O que eram relíquias? Eram pedaços de roupa ou mesmo do corpo dos santos que eram venerados. Então, por exemplo, tinha lá pedaço do osso do dedo da Nossa Senhora Aparecida. Tinha lá pedaço da cabeça de João Batista. Tinha lá osso do nariz de São Bartolomeu. E as pessoas veneravam aquelas relíquias. Aliás, até hoje as relíquias são veneradas na Igreja Católica. Você que frequenta santuários dedicados a alguma beata, beato, ou santo ou santa que foram canonizados, provavelmente você pode se deparar com alguma relíquia ali, seja um pedacinho de osso, ou um pedaço da roupa, né? E o Wycliffe era contra isso. Ele falou, não há base bíblica. Então ele era contra relíquias, peregrinação, veneração dos santos, não defendia a transubstanciação, aquela ideia de que os elementos da Santa Ceia, né, a hóstia, o vinho, são carne, né, carne. Ele não acreditava no purgatório, nas indulgências. Indulgências eram documentos assinados pelo Papa que garantiam a salvação e eram comprados, né? Você comprava um documento, o Papa assinava e você estava salvo. Mas era um documento caro, tá? Não concordava com o celibato clerical e com essa própria falta de responsabilidade do Papa, né? Como monarca e não como um pastor, né? Como um líder espiritual. Ele atacava isso. Os seguidores dele ficaram conhecidos como Lollardos. E eles foram os primeiros a defender que a Bíblia deveria ser a norma de fé que todos deviam ler e interpretar. Bom, Wycliffe acabou sendo condenado como herege. Depois veio John Hus, que defendia basicamente as mesmas ideias de Wycliffe, só que daí na Boêmia, né? A atual República Tcheca. Também era sacerdote, também era professor, e ele acabou sendo influenciado pelos escritos e pelas ideias de Wycliffe. E ele dizia que o cabeça da igreja era Cristo e não o Papa. Veja, então, um movimento posterior, mas extremamente ligado, né? O movimento do John Wycliffe acabou se difundindo mais no século XIV e do John Hus no século XV, um na Inglaterra e outro em Praga, na antiga Boêmia, atual República Tcheca, aquela região ali, tá? O grupo de seguidores do John Hus acabaram sendo chamados de irmãos boêmios, tá? Ou hussitas, como alguns chamavam, né? Eles acabaram sendo os precursores dos chamados irmãos morávios, que depois vão aparecer ali no ato da reforma do século XVI. Tá? Então, tanto Wycliffe quanto Hus foram nomes importantes e pré-reformadores que já defendiam a Bíblia traduzida na língua, que as pessoas deveriam ler e ter acesso e interpretar, e que a norma de fé deveria ser a Bíblia e não o Papa. E isso bem antes de Lutero nascer. Tá? No fim das contas, o Hus acabou sendo condenado no Concílio de Constança, se eu não me engano. O Concílio de Constança foi condenado à fogueira, foi morto queimado. Tá? E na Itália surgiu um frade dominicano chamado Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola, que foi um pré-reformador também, que atacava a imoralidade das pessoas, do clero e etc., pregava uma igreja mais centrada, mais pura, enfim. Ele acabou sendo excomungado e enforcado como herege também no finalzinho do século XV. Então, Savonarola na Itália, Hus na Boêmia, atual República Tcheca, e Wycliffe na Inglaterra, pré-reformadores. Bom, vamos lá. Surgiu também dentro da Igreja Católica um movimento chamado movimento devocional. Então, muita gente insatisfeita com a maneira que era o sistema e a espiritualidade era nada, passou a se isolar e levar uma vida de contemplação, de oração e etc. Né? Aí citaram alguns nomes importantes desse movimento: Meister Eckhart Tolle,
chamados Amigos de Deus, né? Henrique Suso, Nicolau de Cusa e etc. São grupos que voltaram a sua vida para uma questão mais contemplativa, devocional, ou seja, uma busca de uma espiritualidade. Isso acabou sendo reativo, porque nós tínhamos um clero politizado, que agiam muito mais como estadistas, como querer dominar o mundo sobre o império. Os impérios eram chamados, né? Sacro Império Romano-Germânico, Sacro Império Romano-Russo. Então, eles acabaram querendo ter esse domínio político e etc. Então, esse grupo devocional foi uma reação também a isto, né? Atrelado a esse chamado movimento devocional, veio a chamada devoção moderna. E o grande nome, a gente tem um livrinho até hoje, Imitação de Cristo, de Thomas von Kemp, né? Ou Tomás A. Kempis, como alguns dizem, né? Que era uma busca à prática devocional, à oração, à conversa com Deus, que isso já basicamente não existia na vida da missa, da igreja. Esse movimento contemplativo foi muito importante e, de certa maneira, foi reativo também. Bom, assim nós fechamos um pouco esse ciclo que antecipa a reforma, estados nacionais, depois o declínio do papado, os reis questionando, grupos dissidentes dentro da própria Igreja Católica que questionavam o sistema, grupos devocionais, os pré-reformadores que publicamente realmente atacaram e denunciaram lançando bases, o Wycliffe, Hus e Savonarola, e agora nós temos, né, Eckhart, Thomas A. Kempis ou Thomas von Kemp, enfim, que lutavam por essa ideia devocional, contemplativa, né? O livreto A Imitação de Cristo até hoje é lido e realmente é muito bom. Depois disso vieram os chamados humanistas bíblicos. O que aconteceu? Bom, por volta dos 1500, nós tivemos um movimento histórico importantíssimo que foi o renascimento cultural, ou o humanismo. Então, principalmente na área das artes, começou-se a fazer o quê? A dar uma ênfase no ser humano. Mas veja, a igreja era muito poderosa ainda, então a coisa era muito discreta. O que começa no movimento renascentista? A gente aprendeu isso na escola, né? Eles começam a questionar um pouco aquela arte que era extremamente sacra, né? Aí você vê que as figuras e as gravuras religiosas no Renascimento começam a ter mais forma, né? O humano, ele começa a ter uma valorização maior do corpo, os poemas começam alguns a sair um pouco só da literatura religiosa e falar um pouco sobre a natureza, sobre alguns dramas românticos e etc. Então, nas artes, na filosofia e na cultura, ali no final do século XIV, final do século XV, início do século XVI, né, há o movimento renascentista e logo chamado movimento humanista. Houve também na própria ciência pessoas questionando, será que a igreja é o departamento fiel para falar sobre ciência? Começou a questionar-se, né, será que a Terra é o centro do universo ou é apenas um pequeno planeta? Aí, né, vieram os próprios cientistas, né, que questionaram muitas coisas, Ptolomeu, Nicolau Copérnico e etc, etc e etc. E a igreja se manteve rígida, né? Mas o Renascimento, o humanismo em toda a esfera, acabou chegando também à teologia. E nós temos os humanistas bíblicos. E temos alguns cidadãos que são importantíssimos, que influenciaram muito Lutero, influenciaram muito Calvino e todos os outros reformadores naquilo. Então vamos falar sobre os humanistas bíblicos. Bom, o que esses indivíduos fizeram? Primeiro, eles passaram a ter interesse pelas obras da antiguidade, ler filósofos antigos, ler obras de Platão, de Aristóteles, ler obras gregas e etc. E também com isso, ao resgatar a língua grega, eles queriam resgatar a tradução do Novo Testamento, principalmente a partir do grego. E aí, basicamente, essas traduções do Novo Testamento, a partir do que eles tinham dos códex gregos e do Antigo Testamento em hebraico, mas mais questão do Novo Testamento, isso influenciou muito, né, esses estudos humanistas, os reformadores depois. Então, nós tivemos um italiano chamado Lorenzo Valla, um estudioso do Novo Testamento, um inglês chamado John Colet, estudioso das cartas de Paulo, e o alemão Johannes Rauschning, que era hebraísta e escreveu obras sobre o Antigo Testamento nas suas línguas originais.
Até então, toda obra produzida acerca da Bíblia se valia da tradução latina, chamada Vetus Latina, Vulgata e etc. Esses foram as fontes, as línguas originais, grego e hebraico. E também um francês, que foi tradutor do Novo Testamento, e acabou influenciando, né, muitos reformadores. É difícil falar o nome dele, né? Lefebvre de Taple, né? Fala Lefebvre de Taples, é mais fácil, né? Lefebvre de Taple, né? Meu Deus do céu, não dá para falar, né? Mas o mais importante desses humanistas foi um holandês chamado Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã. Por duas obras importantíssimas. A mais importante obra que ele fez foi uma edição crítica do Novo Testamento. Então ele fez uma tradução, ele pegou o Novo Testamento grego e lançou uma edição crítica do Novo Testamento grego. Isso é uma inovação para a igreja. Depois ele escreveu um livro chamado Elogio à Loucura, onde ele critica o clero católico da sua época. Tá? Uns vão dizer que ele é o príncipe dos humanistas. Erasmo de Roterdã influenciou muito, mas muito mesmo, a reforma protestante e os reformadores. E ele acabou, né, esse Novo Testamento grego crítico que ele fez com que Lutero, Tyndale, que foi um inglês que traduziu a Bíblia para o inglês, o próprio Lefebvre, difícil falar, traduzindo o Novo Testamento para o francês, foram muito influenciados por Erasmo de Roterdã. Nome importante, anote isso na sua cabeça. Nome importante para a reforma. Tá? Bom, o que estava acontecendo no mundo nesse período? Nós tivemos a famosa guerra entre a França e a Inglaterra, chamada Guerra dos 100 Anos, né? A guerra que revelou a Joana d'Arc, a moça lá era meio maluca, né, Joana d'Arc, mas a Guerra dos 100 Anos tinha acontecido, trazendo miséria e morte. Nós tínhamos a peste bubônica, ou peste negra na época. Essa peste bubônica matava e assustava muito as pessoas. E havia um sentimento social de muito pessimismo, de morte eminente. Então era muito comum inúmeras gravuras com esqueletos que ficavam dançando, né, chamados dança da morte. Em todo lugar que você ia, você via um quadro, né, uma pintura desses esqueletos, que mostrava uma sociedade extremamente desanimada, triste, né? A morte era eminente. Bom, na área religiosa, os papas mesmo do século XVI, os papas do movimento humanista, não mudaram em nada, pelo contrário, né? Nessa época que surge o espanhol Rodrigo Borja, que dá origem aos Borjas, talvez a corja do papado pior que houve na história, né? Havia realmente assassinatos, enfim, pela disputa de poder, uma canalização financeira, abusos e etc. Mas veja, o povo estava extremamente insatisfeito. Tá? O Papa Leão X, que foi Papa na época de Lutero, registra-se sobre ele na história, que ele disse depois que ele foi eleito Papa: agora que Deus nos deu o papado, vamos desfrutá-lo. Então era uma coisa descarada. Tá? Havia muita violência, baixa expectativa de vida, as pessoas estavam insatisfeitas, havia muita fome, havia muita miséria, e o clero enriquecendo e engordando. Bom, e alguns grupos já influenciados lá no comecinho pelos Estados Nacionais começaram a não gostar muito mais dessa ideia de estar pagando tantos impostos. Não, havia um fundo de impostos, havia um interesse de querer se emancipar do Papa também, essas nações. Era caro estar submetido a Roma. Mas o que aconteceu na Alemanha? O que aconteceu na Alemanha? Então vamos pensar aqui o que houve. Bom, para se eleger um imperador na Alemanha no século XVI, era necessário 7 votos. 7 votos. Eram 4 votos de príncipes, os chamados príncipes eleitores e nobres, e 3 votos de arcebispos. Em 1517 houve a eleição para um novo imperador na Alemanha. Mas o interessante é que havia os quatro príncipes nobres para votarem, mas haviam somente 2 arcebispos.
uma família muito rica e nobre, importante, chamada segura essa aí, Hohenzollern. Essa família ficou interessada nesse posto aí. Opa, a gente quer esse voto para a gente. E eles tinham um único jovem da família para indicar, chamado Alberto. Havia dois problemas para ele ser arcebispo. O Alberto não era padre, era leigo, e o Alberto não tinha idade suficiente. Bom, o primeiro problema eles resolveram muito facilmente. O menino foi ordenado no mesmo dia. Mas e a questão da idade? Eles precisavam que o Papa fizesse uma autorização especial para que, com uma idade menor, ele fosse arcebispo. O que aconteceu? Opa, vamos comprar essa autorização do Papa. A família comprou a autorização do Papa Leão X e fez um empréstimo. Essa família, para poder pagar isso, fez um empréstimo aos banqueiros. Isso foi muito lucrativo para todo mundo, né? Eles pagaram, o Papa lucrou. O Papa acabou deixando que o Alberto fosse arcebispo e mais. Depois que ele se tornou arcebispo, chamado Alberto de Brandemburgo, ele recebeu uma autorização especial do Papa para vender indulgência. O que era indulgência? Era um documento assinado pelo Papa que garantia a salvação. Então, se você tivesse aquele documento, você estava salvo. Ponto. E o Alberto de Brandemburgo queria pagar o empréstimo para os banqueiros, que a família havia feito para comprar o direito de ele ser arcebispo do Papa, e queria lucrar. E o Papa também queria lucrar. Parte das vendas destas indulgências ali na Alemanha seriam distribuídas. Metade para o Alberto e para a família ali, um pouco para o imperador também, e a outra parte ia para Roma para a construção da Catedral de São Pedro, para o bolso do Papa. E daí o que o Alberto de Brandemburgo faz? Chama o vendedor, o carismático, o frei dominicano João Tetzel. Esse era o cara, era o vendedor de indulgência. Ele era muito bom para fazer isso. Quando Tetzel se aproxima de Wittenberg, Lutero resolve pronunciar-se. A reação que Lutero tem, que culmina em todo esse movimento chamado Reforma, dá-se nesse momento, quando Tetzel vai vender indulgências na Alemanha. Aproxima-se de Wittenberg, que era o lugar onde Lutero estava. Lutero era um jovem de uma família, não vou dizer uma família riquíssima, mas uma família que tinha uma boa condição financeira. Ele passa por um drama na sua vida, né, um alemão, né, um jovem alemão. Ele, depois de uma tempestade, ele sente que Deus salvou ele daquela tempestade, ele quer se tornar monge. Ele vai estudar com os agostinianos, é ordenado monge agostiniano, e depois de estudar teologia, ele vai fazer doutorado em Bíblia em Wittenberg, e acaba ficando lá em Wittenberg, onde ele se torna professor de Bíblia naquela universidade. E ele começa a dar aula principalmente das cartas, Romanos, Gálatas, enfim, principalmente Romanos, né? O texto de Lutero é Romanos 1,17, né? O que desencadeia a toda a sua base teológica, que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Bom, resumir bem rápido Lutero aqui, né? Eu vi que o tempo está indo embora, né? Mas, então, assim se dá Lutero. Lutero, estudando a Escritura, principalmente confrontado pela carta de Paulo aos Romanos, e pelos humanistas, e por toda essa história que eu já disse, dos pré-reformadores e etc., ele, no dia 31 de outubro de 1517, sabendo que o João Tetzel ia lá vender indulgências, ele era totalmente contra, ele pega e cria 95 teses atacando a venda das indulgências e também atacando outras doutrinas que ele achava equivocadas da igreja. E ele prega isto no portão da Catedral de Wittenberg. Por que ele prega essas 95 teses? Prega literalmente, tá? Não é prega de sermão. Ele pegou o martelo e pregou na porta da catedral mesmo. Esse era o hábito que os acadêmicos tinham de convocar a comunidade acadêmica para um debate. Então, formalmente, Lutero estava desafiando João Tetzel, o Alberto de Brandemburgo e qualquer outro religioso para um debate acadêmico. Por isso que ele prega suas 95 teses no portão da Catedral de Wittenberg. E aí essa é conhecida e celebrada como a data da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517. Bom,
No fim das contas, essas 95 teses acabam se disseminando rapidamente, tá? E acaba chegando às mãos do Alberto de Brandemburgo. Ele envia isso a Roma, e Roma manda Lutero ir lá se justificar. Lutero não vai. Ele acabou sendo inquirido pelo cardeal Caetano, lá na Alemanha mesmo, e ele acabou participando disso e manteve as suas posições. Depois disso, ele participou de um debate em Leipzig com um dominicano, um doutor famoso da época chamado John Eck, ou João Eck. E ele defendeu a figura do pré-reformador John Hus e afirmou que os concílios, os papas podiam errar e etc. Bom, o papa se manifestou e falou: você tem 60 dias para se retratar ou ele seria excomungado. Quando chega a bula papal dando essa sentença, que Lutero tinha 60 dias para se retratar, os estudantes e professores da Universidade de Wittenberg queimam a bula em praça pública e leem também e queimam um exemplar da lei canônica, isso publicamente, era uma maneira de ofender, né? Queimaram tanto a bula quanto a lei canônica. Estava feita a reforma protestante, né? E daí o Lutero acabou sendo depois excomungado de fato, né? Em 1521 ele foi excomungado, mas nessa época de tensão e perseguição, ele escreveu 3 obras importantes, chamado Para a Nobreza Cristã da Nação Alemã, O Cativeiro Babilônico da Igreja e A Liberdade do Cristão. E essas obras dele rapidamente se disseminaram por toda a Europa e ele ganhou notoriedade como acadêmico. E aí vai aparecer um outro personagem, um outro alemão, chamado Gutenberg. Esse cara, sem saber, foi muito importante para a Reforma Protestante. Ele foi o inventor, o desenvolvedor da gráfica de tipos móveis, a impressora. Então, nesta época, com a invenção da impressora, os escritos podiam ser disseminados de maneira rápida. Então, eles conseguiam imprimir mais rapidamente obras, que antigamente eram todas manuscritas. Então, e você tinha a gráfica de tipo móvel em vários países, e haviam bons tradutores e linguistas. Então, rapidamente as obras eram traduzidas para que tivesse um acesso mais popular, mas principalmente o público acadêmico conhecia muito bem o latim. Fosse clérigo ou não, o latim era uma língua muito conhecida. Então eles começaram a disseminar as obras de Lutero em alemão, em francês, mas principalmente em latim. E a comunidade acadêmica recebe, aqueles que conheciam o latim recebem. Então, a invenção da gráfica de tipos móveis de Gutenberg foi um elemento gigantesco de propaganda da Reforma Protestante, porque todo mundo estava insatisfeito já com esse sistema papal. E convenhamos, politicamente não foi desinteressante para a Alemanha. O Papa exercia muito domínio sobre aquela nação. E havia sempre um sentimento de, olha, será que esse cara que nem alemão não está mandando demais aqui? Então havia-se um interesse político por parte dos príncipes eleitores, principalmente Frederico Sábio, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, em que a nação se visse livre dessa interferência romana da Igreja Católica. Bom, a coisa ferveu e acabou gerando manifestações interessantes. O parlamento, por 2 vezes, foi contra o luteranismo, na Dieta de Worms, e até tentou dar certa liberdade aos luteranos, pois acabou perdendo isso. E, por fim, na Dieta de Spira, o parlamento alemão acabou condenando os luteranos. E daí os luteranos fizeram um protesto formal, né? Formalizaram um protesto contra o parlamento. Daí eles receberam pela primeira vez esse apelido de protestantes, né? Até que depois de muito tempo, né, a coisa começou a se estabilizar. Mas só por volta de 1555, após muitas guerras, mortes e tristezas, chamada Paz de Augsburg, que o luteranismo acabou tendo certa legalidade. Como é que funcionou? Essa Paz de Augsburg, como é que funcionou? Era mais ou menos assim. Ora, se o príncipe daquela região ali for luterano, o povo é luterano. Se o príncipe for católico, o povo é católico. Parece meio estranho para a gente, mas na época isso é o que ajudou, tá? Então temos aí a reforma
alemã que acabou influenciando os demais reformadores. Eu vou fazer um salto no tempo agora, né, e falar rapidamente sobre João Calvino. Tá? João Calvino, um francês, e acabou sendo convertido, né? Ele aderiu às ideias reformadas, teve que fugir da França, justamente por defender algumas ideias reformadas, e por causa de embates, ele se fixou na cidade de Genebra, na Suíça, e acabou trazendo a reforma, os pensamentos reformados, junto com outro reformador chamado Martin Butzer ou Martin Busser, né? Depende da tradução, que levaram essa reforma para a Suíça. E daí, em Genebra, nasce então a chamada doutrina calvinista. Havia muitos pontos em comuns com Lutero e com o luteranismo, tá? E Calvino, estabelecendo-se em Genebra, ele acaba influenciando um outro reformador, um padre escocês chamado John Knox, que estuda em Genebra com Calvino, volta para a Escócia, né? E em 1560 eles acabam fundando a chamada Igreja Escocesa Livre, ou Igreja Escocesa, que acabou sendo denominada presbiteriana, tá? Eu vou parar por aqui hoje, né? Que ainda tem, se fôssemos andar aqui, eu falaria da reforma como que se deu na França, na Inglaterra, né? Na Inglaterra é bem curioso, o rei queria divorciar, o Papa não deixou e falou, então vamos reformar esse negócio aqui. Mas, enfim, falta tempo e eu vejo que a gente já está bem avançado. O que eu gostaria que você tirasse uma lição importante, que o movimento da reforma também foi político, social e histórico. É interessante o Deus que age na história. Então, tudo culminou para que aquilo fosse propício para acontecer. Renascimento, humanismo, insatisfação e etc. Mas, convenhamos, tirando aquilo que é total espiritualmente da reforma, etc., a reforma foi importante também para essas nações, porque isso, de certa forma, dava mais independência. Eles já não estavam mais. Tinha um rei, mas o rei de verdade era o Papa. Convenhamos, nenhum rei gosta de ser subordinado a outro. Então há também interesse político nos movimentos reformados. Talvez um dia a gente faça algumas lives, alguns debates exatamente sobre esse tema. Então, sábado, dia 31 de outubro, agora nós celebramos os 503 anos da Reforma Protestante. Eu espero que esse prospecto histórico, como eu já disse anteriormente, superficial, a ideia era só trazer para vocês um pouquinho do que foi e culminou na reforma. Espero que esta informação lhe agregue cultura, conhecimento e etc. Tá? Ufa! É bastante tema, né? Bom, então vamos para os nossos momentos de oração, né? Porque agora a coisa já tá longa aqui a live hoje, tá? Mas acho propício, acho propício. Então, o primeiro pedido que aparece aqui para mim é da nossa irmã, a presbítera Duza Romeiro. Ela pede oração pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que está enfermo, né? Tia Duza, né? Tia da Marília, irmã do presbítero Paulo, membro da Igreja Presbiteriana Independente, da IPI, né? Uma igreja irmã nossa. Não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? É a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mas uma igreja irmã da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, pedido pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Pedido de oração da nossa irmã Letícia, em favor da sua filha Luísa, que está fazendo o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, né? Que é um negócio difícil, né? Nossa irmã Solange pede oração pelo seu filho Douglas, que está de aniversário hoje. Nossa irmã Solange lá de Xanxerê. Então vamos orar, vamos orar. Senhor, nós intercedemos pela vida da nossa irmã Duza Romero, de toda a sua família, em especial pela vida do reverendo Hernandes Dias Lopes. Colocamos ele nas tuas mãos, pedindo que o Senhor restaure a saúde do seu servo. Pai eterno, nós suplicamos também pela vida da Letícia, do presbítero Ricardo, de toda a sua família, em especial pela vida da
Luísa, nesse tempo difícil de TCC, de conclusão de curso, que o Senhor dê calma, sabedoria e ela consiga concluir para a honra e glória do Senhor. Pai eterno, nós clamamos pela vida da Solange, a nossa irmã, amiga de Xanxerê, por toda a sua família, especial pela vida do Douglas, que está fazendo aniversário hoje. Que o Senhor lhe dê muitos anos de vida, guardando, amparando, fortalecendo, ó Pai. Deus, colocamos diante de Ti todos os nossos irmãos e irmãs, todos que estão assistindo esta live. Pedimos que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu infinito amor esteja com todos eles. Supra suas necessidades, bem como dos seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Boa noite, João Veríssimo. Boa noite, Maria. Boa noite, Tamires. Boa noite, Júlia. Né? O João vizinho, né? Ele ganhou esse apelido lá na igreja, porque ele é meu vizinho aqui de porta. Né? Fez o louvor na terça-feira. Então Deus abençoe, viu, João? Boa noite, Dona Carmen Vega. Boa noite, seu Omar. Que Deus lhes abençoe muito. Um grande abraço. Boa noite, Adeni Oliveira. Um grande abraço para ti. Que Deus lhe abençoe. Boa noite, Rosilda Andrade. Um grande abraço. Boa noite, Denise. Boa noite, Marília. Boa noite, Adusa. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Anne Caroline. Um grande abraço para ti, para o teu esposo Alisson. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Aline, minha esposa. Boa noite, Raquel Rebelo. Que Deus lhe abençoe. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Boa noite, Luísa. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Gaia. Um grande abraço para ti. Deus lhe abençoe muito. Boa noite, seu Osias Costa. Um abraço para o senhor, para a esposa, para a família. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã de Itapema. Um grande abraço. Boa noite, Dona Zeni. Boa noite, presbítero Alduíno. Boa noite, Ana Paula, os nossos irmãos queridos lá de Xanxerê, no oeste catarinense. Boa noite, seu Carmelito Zimmermann. Boa noite, Dona Marina. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, Solange. Um abração para ti aí em Xanxerê. E são os nominhos que aparecem aqui. Boa noite, Benedita Domingues, a nossa irmã lá de Mogi Guaçu. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia, tá? E eu quero agradecer a todos e a todas. Talvez você esteja assistindo e não comentou, né? Então, um abraço para Maria de Lourdes, que é a nossa amiga, amiga da Letícia, minha amiga também, né? Uma mulher genial, inteligentíssima, tá? Boa noite, Maria de Lourdes, que Deus lhe abençoe. Boa noite para a nossa irmã Antônia, que sempre assiste os vídeos também. Enfim, que Deus lhes abençoe muito. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Sábado, às 19 horas, nós temos o nosso culto presencial de jovens, com a presença do reverendo Lucas Cancela, o pastor de jovens lá da Igreja Presbiteriana Luz do Vale, em Camboriú. Então, sabadão, vamos ter, sem sombra de dúvidas, um momento muito especial e carinhosamente recebendo como pregador o pastor Lucas Cancela, que é pastor de jovens lá em Camboriú, na Igreja Presbiteriana Luz do Vale. E domingão, 9 da manhã e 19 horas, o nosso culto presencial com Santa Ceia. Tá? Teremos Santa Ceia, 1º de novembro. Então é isso aí, gente. Boa noite a todos e a todas. Até sábado.